né? Muito bacana ver essa turma toda num domingo à tarde, né? Estão me ouvindo? E agora? Sim? Pouca prática. Muito bem. Gente, muito legal ver vocês todos aí hoje, domingo à tarde, todo mundo aí focado, né? Pensando, obviamente, no trabalho pedagógico e especial que o Joãozinho e o Júlio vão fazer hoje com vocês, tá? Esse é o caminho, é isso que a gente quer de vocês, essa disposição, esse empenho, esse comprometimento com o que a gente tem planejado e buscado com vocês também. E viva a Itália! Sejam bem-vindos aí. Sem dúvida nenhuma, a gente agradece o acolhimento de vocês ao convite, casa cheia, muito bom. Eu só vou pedir duas gentilezas hoje para vocês. Hoje nós encerramos o primeiro semestre e um marco importante aí, um pouco mais de meio caminho andado. A gente tem um segundo semestre um pouco mais apertado. Então, vocês terão 2 semanas aí e a gente só quer dar um recado para essas 2 semanas que é bastante importante. 2 coisas. Primeiro, não adianta você querer em 2 semanas resolver algo que você não fez em 4 meses. Não rola, não é por aí, esquece. Agora, minimamente, o que você precisa fazer é descansar um pouco. Você precisa refortalecer, retomar energias. A gente vem conversando, quando vocês retornarem, principalmente a galera que vai para os vestibulares das privadas, nós vamos ter 10 semanas e nós já vamos ter vestibulares para vocês. Então a gente precisa de vocês de bateria carregada, a gente precisa de vocês de coração leve. Nós finalizamos uma programação fantástica do segundo semestre, coisas que nunca aconteceram na história do Dom Bosco. Nós vamos estar trazendo para vocês inovações no segundo semestre, coisas do tipo como esse evento que nós estamos aqui proporcionando hoje para vocês. Vamos ter momentos assim, direcionados a algumas provas em especial, direcionado ao Enem em especial, coisas que nós normalmente só fazíamos olhando para a Federal do Paraná. Então é um modelo que vem funcionando bem. Esse direcionamento para a Federal a gente está repetindo aqui para análise literária, com toda a galera junto, aproveitando o espaço que a gente tem na casa. Então que vocês de fato venham com muita garra, com muita força para o segundo semestre, porque a gente vai sugar muito vocês no segundo semestre. Nós vamos ter aí pelo menos aí uns 4 finais de semana muito intensos aí de preparação de provas. Nós vamos sim arrancar domingos de vocês, mas como um domingo como esse aqui, com muita propriedade, com muita qualidade de trabalho e principalmente com vocês junto conosco, acreditando na proposta. Isso é fundamental. Então hoje um agradecimento especial a vocês pelo crédito que vocês passam para nós. A presença hoje é algo indiscutível. O nosso agradecimento especial a vocês. E eu não tenho dúvida que vocês vão gostar muito do que a gente vai trazer para vocês no segundo semestre, porque vai nos levar aí a um excelente resultado que vai levar você aí às portas da universidade. Vamos lá, moçada. Bom descanso para essas 2 semanas. Venham com força, vamos lá. Vamos lá então, são meus? Beleza. Tchau aí, galera. Isso aqui, cara, a gente ficou pensando se a gente ficou pensando, galera, num final de semestre, num domingo à tarde, em época de Copa do Mundo, se a gente ia conseguir ter um coro minimamente razoável, cara, A gente ficou pensando, pô, será que viram 300? Será que viram 500? A gente foi contar, a gente tinha passado de 9.000 pessoas. Galera, é de encher os olhos isso aqui, cara. E isso aqui tem uma consequência. A consequência disso aqui chama-se sucesso. A consequência disso aqui chama-se
realização. A consequência disso aqui chama-se aprovação, porque aprovação nenhuma se constrói com outra coisa que não seja trabalho. Trabalho em domingos à tarde, sábados à noite, todas as manhãs, às vezes todas as tardes. A gente está construindo essa aprovação nesse momento aqui, tá? É muito legal, e porque também diretamente ligado a mim, isso aqui eu sei que é para muitos de vocês, uma imensa maioria, o complemento de um trabalho anterior, que é o trabalho de vocês terem lido as obras, tentado ler as obras, compreender as obras, né? Quantos e quantos alunos eu conversei aí nos corredores, nas aulas, por Facebook mesmo, WhatsApp, falei, pô, estou tentando entender, José, me explica aqui, me ajuda aqui. Então hoje é um coroamento disso, não é uma substituição de uma leitura, não é a substituição. Eu não li, eu vou lá remediar. Eu sei que alguns não conseguiram ler tudo, mas eu tenho certeza que a imensa maioria, se não leu tudo, está empenhado em ler, leu boa parte do que nós vamos trabalhar hoje. Então, essa aula é um complemento, é um trabalho hoje, domingo à tarde, que coroa todo um trabalho do semestre. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos, galera. Análise das obras. Uma coisa que eu não pensei, eu falo para você passar o slide ou eu tenho um... Então tá, como é que é teu nome, minha querida? Mônica? Me ajude lá que eu não consigo ouvir. Monique. Monique. A gente já conversou, né? Escutar por WhatsApp, das aulas. Tá, então vamos lá. Tá, vamos lá, galera. Então vamos. Então, pessoal, só que a gente vai ter que ter, né, uma concentração aí para acompanhar a aula num ginásio. A gente tem mais tendência à dispersão, mas tenho certeza aí que a gente vai se manter focado no que mais interessa para nós. Levarmos o máximo de conhecimento e informação para casa para a gente acertar as questões de literatura da UFPR. Muito bem. A gente começou o trabalho com várias histórias em sala de aula. Eu trabalhei com vocês já o Machadão, o realismo, as características, as fases, e em sala de aula, em todas as turmas, eu trabalhei com vocês, se não me engano, 4 ou 5 pontos, tá legal? Então vamos lá, vai passando lá, Monique. Então tá aí, ó, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, grande autor do realismo do Brasil, pode mandar ver, tá? Ele é, uma revisãozinha rápida, né, pessoal? É o maior autor do realismo, mas ele tem uma primeira fase romântica. Várias histórias, obviamente, pertencem a essa segunda fase, a chamada fase realista. Nós já vimos isso, tá? Vai para frente lá. O Machado de Assis, ele estrutura a sua obra, pode mandar mais duas, tá? A partir de uma oposição ao romantismo. Fala para mim aí, galera, quais são os 3 temas básicos do romantismo? Fala para mim os 3 e... Não, eu falei sem falar no microfone. Do romantismo anterior ao Machado, romantismo 2, 3 e... Para, romantismo 2, 3 e... Machado de Assis subverte isso, e ao invés de casamento, qual é o seu tema central? Adultério. Ao invés de religião, anticlerical. Ao invés de nação, crítica social. Fala para mim as 3 temáticas mais importantes em Machado de Assis, 1, 2, 3 e... Adultério, anticlerical, crítica social. Vai. Você vai 3 e... crítica social. Vai. Pela última vez, sem sacanagem. Romantismo 2, 3 e... Romantismo 2, 3 e... Realismo, anticlerical, crítica social. Se você pegar essas 3 palavras, você aplica uma ou 2 ou 3 delas em todos os contos machadianos. Tome cuidado com esse anticlericalismo. O anticlericalismo é um troço lá do realismo europeu. O Machado é um anticlerical light. É um cara que duvida mais da nossa fé, né, da nossa crença, do que das igrejas em si. Porque ele sonda o ser humano e duvida do ser humano e toda a produção do ser humano, seja ela política, seja ela religiosa. Tudo bem? Vai, vamos para frente. Isso é só revisão, só para a gente entrar no clima. Machado de Assis, volta uma. Machado de Assis é o mestre da objetividade, da frase curta, do capítulo curto, vai.
ele é o mestre da metalinguagem, conversa com o leitor, tá? Não muito nos contos. Nos contos essa característica está um pouco mais discreta, mas nos romances, as conversas sobre o livro, estou escrevendo um livro, você está lendo um livro, tá? Isso é constante em Machado. Nos contos também, tá? Nos contos também, mas predominantemente no romance. Vamos para frente. Machado de Assis vai fazer uma sondagem psicológica das personagens. Já aprendemos isso é só a revisão, tá? A ação é mínima e a introspecção é máxima. Então, o que acontece é uma forma de sondar o ser humano, é uma desculpa para a gente refletir sobre o ser humano. Machado de Assis é menos ação e mais introspecção. Vai, segue, vai. Vamos. Ceticismo e pessimismo, duvidar do ser humano, duvidar da vida, duvidar da amizade, duvidar do amor, duvidar da religiosidade e assim por diante. Pessimismo, se você pegar o livro Várias Histórias, acredito que umas 2 ou 3 apenas tem um final feliz, e mesmo esses finais felizes são pseudamente felizes. Nós vamos falar sobre isso hoje. Clica, vamos para frente, segue. Ironia e humor para suavizar a obra. Machado de Assis é cético, é pessimista, mas sua obra não é pesada, porque equilibrando esse ceticismo e pessimismo tem uma ironia e humor que não tornam ele um autor dark, um autor down, um autor sombrio. Beleza? Clica, vamos para frente. Os intertextos, diálogo com Shakespeare, diálogo com a mitologia grega, com a mitologia romana, diálogo com grandes autores como Dante Alighieri, diálogo com a Bíblia, diálogo com ele mesmo, com a sua própria obra. Portanto, intertexto importante em Machado de Assis. Clicamos para frente. Tá. E a musiquinha? Tá. Não, vamos deixar para o final. Daqui a pouco. Vai. Vamos. Pode clicar. Vai. Então, pessoal, Várias Histórias, publicado em 1896, é um livro de contos, histórias curtas. Machado de Assis é o mestre da narrativa curta, assim como do romance, por isso que na música está lá, marcas de um grande prosador. O espaço é, geralmente, na maioria das vezes, urbano, na imensa maioria das vezes, e o tempo é contemporâneo a ele. Ele não é um autor que gosta de viajar para o passado, como os românticos, e nem de ir para o interior, para o meio rural. Ele é um autor da cidade e um autor do presente. Rio de Janeiro do século XIX, passagem do século XIX lá para o século XX, passagem do Brasil Império para o Brasil República. Os contos que eu já trabalhei com vocês, A Cartomante, aquela história de uma traição, sempre as traições, mas não é uma historinha de adultério banal, corriqueira. Atrás dessa história da cartomante está uma crítica às superstições humanas. Você tem o cético, que é o Camilo, e você tem a crente, que é a Rita. No final, o Camilo, olha, fala para mim em voz alta, mais uma vez, 1, 2, 3 e... Fala comigo aí, Dom Bosco, 2, 3 e... Antes. Aqui, ó. O anticlericalismo Machado de Assis é o quê? É não criticar a igreja em si, mas a nossa relação com a igreja, a nossa relação com a fé. Então aí você tem uma crítica às superstições humanas. Camilo trai as suas convicções. Ele era um cara cético, acaba indo na cartomante. A cartomante diz que está tudo bem, que ele pode ir na casa do amigo. O amigo não descobriu que ele está traindo, está tendo um caso com a esposa do amigo. Ele vai lá, a esposa está morta, o amigo descobriu e mata ele na sequência. Beleza? Então uma crítica às superstições humanas é talvez a principal temática desse conto. Vamos para frente. Entre Santos, nós também trabalhamos esse em sala de aula. Um padre chega na igreja de madrugada e os santos estão sentados no altar. Essa cena, galera, do santo sentar no altar, é uma cena que contraria um pouco o realismo. É uma cena meio fantástica. Isso vai acontecer várias vezes. Machado de Assis é um autor realista, mas ele transcende o realismo. Então, os 4 santos lá sentados no altar trocando uma ideia. Eles estão falando mal dos seres humanos. E a grande ironia aí é que o santo se torna santo por amor à humanidade. Morre pela humanidade, mártires da humanidade. E aí você tem o santo falando mal da humanidade. Talvez os santos só sejam santos, só se tornaram santos porque vivem uma única vez. E se você acredita no catolicismo, há uma única vida terrena e depois a vida eterna. A eternidade
em contato com o ser humano, nós nos tornamos insuportáveis. As nossas pequenezes, as nossas mesquinharias. Tanto que vai ser criticado que a avareza de um dos caras que vai fazer promessas lá naquela igreja, certo? E o santo que vai defender inclusive os seres humanos. Tem 3 santos lá conversando, lá como os seres humanos, o Ian fala assim, não, mas eles são bons, hoje vem um cara aqui fazer uma promessa para a esposa. E no que ele fala sobre a esposa, denota-se uma grande avareza do cara. O cara prometeu grana para a mulher segurar e depois ele acaba prometendo oração, tá? Ou seja, é uma avareza, não tem coragem de pagar monetariamente para a cura da sua esposa. Muito bem, tudo isso é só revisão, tudo bem? Vai, uns braços, é aquele conto do menino que vai trabalhar na casa, né, do solicitador, que é uma espécie de oficial de justiça, sei lá, um contador, e ele se apaixona pelos braços da esposa desse cara. Essa mulher descobre, percebe que esse menino, esse adolescente, né, tá encantado por ela. Ela insufla, ela instiga essa paixãozinha, essa atração. E daí um dia ela vai dar um beijo nele, né? Um dia que ele está dormindo. E essa cena é muito importante porque ele está dormindo e está sonhando que está beijando a mulher do patrão. Mas ele nunca sabe que esse beijo se deu na realidade, tá? Ele está sonhando, e daí o que acontece? Ele beija ela no sonho e ela beija ele na realidade. É como se o Machado de Assis estivesse metaforizando um beijo entre sonho e realidade. Naquele exato momento, sonho e realidade se beijam. Ela beijando ele de fato e ele imaginando beijá-la no sonho. Tudo bem? Aí o que tem interessante aí, que eu falei para vocês, é que a única personagem que domina todas as ações é quem? A mulher. Ela sabe que o piá está afim dela, mas o piá não sabe que ela sabe. Ela, né, sabe que deu um beijo no piá, mas o marido não sabe. E depois desse beijo, ela se toca, ela percebe o perigo que ela está correndo e acaba falando pro marido, ó, manda esse piá embora, não é legal ele morar aqui. Ele acaba indo embora e vai lembrar para sempre desse primeiro beijo. E daí você poderia dizer que tem um certo traço romântico aqui, porque esse cara, né, vai lembrar para sempre desse beijo e desse primeiro amor. Nossa, o primeiro amor. Então o Machado de Assis, ele está incorrendo num tempo pseudamente romântico, porque ele lembra do primeiro amor. Esse primeiro amor nunca vai ser esquecido. Mas por quê? Porque não foi realizado. Então para Machado de Assis, existe uma forma de ter amor eterno? Tem, desde que você não realize. Só pode ser eterno um amor não realizado. Vocês estão entendendo? É Machado. Tá, vou para frente. Aí, vai, mais uma lá, por favor. Aí nas salas todas, eu acho que eu também trabalhei um homem célebre, né? Que é aquele cara que quer compor música clássica, mas só consegue compor polcas, que é um tipo de música popular, tá? Ele vai tentar a vida inteira compor música clássica, mas ele só consegue compor, ele compõe as músicas clássicas, mas ele não consegue ter sucesso, não consegue ter reconhecimento, não consegue ter realização. Aí, ele não consegue ter sucesso com a música clássica, mas consegue ter sucesso com as polcas. E isso o torna um homem célebre. E aí tem uma ironia muito grande, né? Porque homem célebre quer dizer o quê? Homem celebrado, homem famoso. Só que essa fama, para o compositor, se torna o quê? Se torna uma chaga. Por quê? Ele não queria, ele tem até vergonha, às vezes, de fazer sucesso com aquelas músicas tão populares, tão primitivas, sei lá, tão banais. E ele termina a vida, né, deixando 2 polcas para serem publicadas depois do seu falecimento. Uma para quando subiu os liberais ao poder e outra para quando subiu os conservadores. Aí tem uma certa crítica machadiana, que nós vemos em outros contos dele, que é uma crítica às mudanças de poder.
Para o Machado de Assis, a mudança de poder indica somente o quê? Mudança da polca, da música que vai tocar, o rótulo, a embalagem, a fachada. A essência da exploração humana vai permanecer, seja socialismo, seja capitalismo, seja liberal, seja conservador, só muda o nome da polca. Nesse parágrafozinho final do Machado de Assis já tem uma puta de uma crítica, né, política, social aí. Mas enfim, qual é o grande tema do conto? O tema do conto é o gap, né, o abismo que existe muitas vezes entre a nossa vocação, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, e a nossa ambição, aquilo que eu quero fazer. Esse gap, esse delta E entre vocação e ambição, a gente chama de frustração, que é uma tônica das personagens machadianas, a frustração. Não só desse, mas com todas as personagens, como do ser humano. Eu falei para vocês, né, que depois agora vamos começar os novos, tá? Isso aqui é só revisão. Vamos para mim. Lembra do poema do Vagalume? O Vagalume queria ser o quê? Estrela. Não sei se falei em todas as falas que eu falei, né? Falei, né? O Vagalume queria ser estrela, a estrela queria ser a lua queria ser o sol, e o sol queria ser apenas Vagalume. Nós estamos sempre frustrados com a nossa condição, independente de onde estejamos. Provavelmente, se ele conseguisse fazer música clássica, ele ia querer, de repente, outra coisa, tá? Então, a frustração humana é o tema desse conto. Muito bem, vamos adiante. Agora os contos que nós documentamos, vamos para frente. Agora sim, a desejada das gentes. Pode voltar A desejada das gentes, né? Que é em algumas salas acho que deu tempo de dar uma começadinha e tal, mas vem cá, é um conto assim, que tem uma mulher, né, a desejada das gentes, já coloca aí quem está anotando, tem um intertexto posterior a esse conto, um poema do Manuel Bandeira chamado A Indesejada das Gentes, lá do modernismo, que ele está intertextualizando com o Machado, porque a desejada das gentes é a mulher que todo mundo quer, e Manuel Bandeira lá no futuro vai escrever um poema chamado Indesejada das Gentes, porque está falando de quem? Da morte, que ninguém quer, beleza? Tudo bem, então, intertexto lá no modernismo, Manuel Bandeira vai escrever um poema chamado A Indesejada das Gentes, para se referir à morte. Voltando para cá, a desejada das gentes é uma mulher que todo mundo quer, todo mundo acha bonita, mas ela não quer se casar, e daí dois amigos vão propor até uma aposta, para ver qual dos dois vai ficar com ela. Olha o triângulo amoroso, sempre aparecendo em Machado de Assis, mas sempre o triângulo amoroso para falar sobre coisas diferentes. Bem, os dois disputam essa mulher, um acaba desistindo, porque ela é muito jogo duro, e daí um deles vai ficar a vida inteira insistindo para casar com ela, e ela fala, não, nós vamos ser amigos, está tudo bem, eu não quero casar, eu não nasci para casamento, não sei o que, e vai, até que quando ela já está mais envelhecida, e ele também, ela está doente de morte, ela decide ceder. Ela fala para o cara, no leito de morte, chama um padre e vamos casar. E eles se casam, ela deitada no leito de morte, e o padre dá lá a bênção, e ele vai, e depois do casamento acho que dá um beijo, um abraço nela, e ela falece, beleza? E foram felizes para sempre, durante 3 minutos. Você está entendendo, cara? Machado de Assis está ironizando os finais felizes românticos. Tem um jeito de ser feliz para sempre? Tem. Se casar em extremes, entendeu? À beira da morte, e esse casamento, essa união durar 3 minutos. Beleza? Sensacional. E aí também está uma outra questão da vocação, né? A desejada gente não tinha vocação, ela tinha aversão ao casamento. E aí é Machado de Assis de novo, refletindo sobre as formas que a sociedade nos impõe. Por que todo mundo tem que ser assim? Tem que casar. Não, se não vai casar, tem que ser o quê? Tem que ser padre, tem que ser religioso. Você está entendendo? O Josinho, não casou, 40 e poucos anos. Por que isso tem de errado, velho? Não, talvez não tenha vocação para o casamento. Não, isso é estranho, isso é esquisito. É por falta de pretendentes. Nossa, isso é uma fila ao lado. Idiota. Cara, o Machado de Assis, ele acha, volta. Nos impõe um leito de Procusto. Essa é uma boa referência para você. Sabe o que é leito de Procusto, cara? Vem lá da mitologia grega. O Hércules, inclusive, vai vencer esse cara. Ele era um puta lutador, sanguinário, e quando ele vencia os caras na batalha, o que ele fazia? Ele tinha um leito, né? Uma cama de ferro, leito de Procusto.
leito de Procusto, tá? Era um leito de ferro, entendeu? Beleza? E daí ele ganhava o cara, ele colocava o cara nesse leito, nessa cama de ferro, e esticava o cara deitado, né, com as pernas e com os braços esticados. Se o cara fosse maior que a cama, o que ele fazia? Cortava as extremidades. Se o cara fosse menor, certamente, o que ele fazia? Ele esticava os membros até ficar exatamente na medida do leito de Procusto. Vocês estão entendendo? Não. A sociedade molda leitos de Procusto, e aqueles que não se adaptam ou têm que cortar as suas extremidades ou esticá-las para caber nos rótulos, nas caixinhas, nos quadradinhos. Desejado das vezes, mas nunca é só a história. Nunca. Para frente, a causa secreta. Cara, a causa secreta é muito foda, velho. A causa secreta, de novo, tem um triângulo amoroso, tá? Tem um cara lá que vai fazer um hospital com um amigo, são muito brothers, né? Tem uma relação muito legal. E daí o que acontece, cara? Esse cara, o personagem central, depois confere os nomes. Depois eu vou passar aí para vocês uma análisezinha assim, com esses detalhes, tá? A aula não é para o detalhe, a aula é para pegar a essência da parada, beleza? Então, aí o que acontece? O cara tem esse hospital, tem um amigo, tem a esposa, e ele é um sádico. O conto versa sobre o sadismo. Ele gosta de ver as pessoas sofrendo, né? Inclusive as pessoas, os animais, tá? Ele é das mais fortes da Machado de Assis. Ele faz tortura com o rato, tá certo? Ele pega o ratinho, tá certo? Ele amarra, assim, pendura o ratinho, né? Em cima de uma chama. E o ratinho começa a sentir dor. Esse é um rato sentindo dor. Aí ele corta as perninhas do rato, né? Corta. E o ratinho começa a gritar de dor. E ele vai lá e coloca o rato no fogo. E o que acontece? Cauteriza ali. E quando cauteriza, ele sobe um pouquinho, deixa queimando mais um pouquinho e corta de novo. Quando começa a gritar, mais uma vez, mais uma vez. E o amigo vê isso. Pô, cara, para com isso, é coisa doentia. E a mulher vê isso. Para com isso, é coisa doentia, cara. Ele muito bem. Toca a história. Vamos para a cena final. A mulher desse sádico morre. E no enterro, ele percebe que o amigo está sofrendo mais do que ele. O amigo, diante do cadáver, né, a sua esposa vai lá e abraça e chora. Entendeu, velho? Como se tivesse perdido, não uma amiga, mas como se tivesse perdido o quê? Um brinquedo, uma amante. Ele sente, cara. Essa cena é muito parecida com o Lucas Bull. O Lucas Bull tem a mesma cena, né? O Bento, ele olha para o olhar da Capitu no enterro do Escobar, que parecia que ela estava chorando por um amante e não por um amigo. E daí o que acontece? Voltamos para o conto aqui. Quando ele vê, brother, o amigo chorando sobre o cadáver da mulher, ele tem um insight: puta merda, existiu um caso. E ele fica o quê? Puto, revoltado? Não, ele fica feliz. Ele sente prazer. Sabe por quê? Porque aquele idiota está sofrendo muito mais do que eu. É uma boa forma de ver, né, Cristiano? Esse não é o corno sofredor, é o corno feliz mesmo, entendeu? O corno sádico. Bom, muito bem. Então, a causa secreta: amizade, sadismo e adultério. De novo, outro conto, trio em Lá menor. Caralho, esse também é muito foda. O conto ele é estruturado em 4 partes que parecem andamentos musicais: allegro, allegro moderato, allegro andante, como se fosse uma música clássica. A música clássica é dividida em partes, né? Em seções. Então, esse conto parece uma música dividido em
partes que lembram um andamento musical. Muito bem, qual que é a história? A história, de novo, uma mulher e dois caras. Dois caras estão disputando, uma mulher, uma moça. São dois caras diferentes, né? Um é mais jovem e o outro é mais velho. Um tem, parece lá, uns 20 e poucos anos, o outro tem 50 anos. E os dois estão, né, cortejando essa mulher. E ela, velho, ela gosta dos dois. E ela não consegue se decidir. O mais velho tem algumas características, né, muito boas, mas que faltam outras. O mais novo também tem características boas, mas faltam outras. Parecia que eles deveriam, sabe o quê? Se fundir. Se eles se fundissem os dois fossem um, aí dava certo, aí não precisava optar. Aí o que acontece? Ela termina o conto sem o quê? Sem decidir. O conto termina em suspenso. Ela não decide-se nem por um, nem por outro. Tá certo? A temática é a indecisão feminina. Quer colocar uma coisa aí, ó? Eu já falei que os contos de Machado de Assis reproduzem muitas vezes cenas que estão, intertexto interno. Ele dialogando com a própria obra, temas e cenas que vêm recorrentemente na sua obra, se repetem no livro. Olha a referência, anota aí, ó. Esaú e Jacó. Em Esaú e Jacó tem a mesma cena, tem a mesma história. É uma menina chamada Flora que está indecisa. Esaú e Jacó, indecisa entre dois irmãos. Só que está pior a situação para ela. Sabe por quê? Porque os irmãos são gêmeos. E gêmeos na aparência e opostos na personalidade. São tão bonitos, os dois bonitões, mas um é conservador, o outro liberal. Um é impetuoso, o outro é mais calmo. Está entendendo? De novo, ela pensa em fundir os irmãos, cara. Só que essa é mais foda ainda. Esse conto termina em suspenso, ela só não decide, acabou o conto. Agora, Esaú e Jacó, a Flora morre. Ela morre do quê? De indecisão. Ela começa a sonhar com os dois irmãos, eles se fundindo, se separando, ela tem umas febres à noite, cara. Ela morre de indecisão. Imagina a mulherada de vocês, não choram, qual sapato, não sei, morreu. Sério, a indecisão feminina em Trio Lá menor e também em Esaú e Jacó. Esaú e Jacó tem uma cena semelhante. Vai, pra frente, vamos adiante. Adão e Eva, cara. Puta merda. De novo, um conto de teor fantástico, um elemento fantástico. Um cara, vem cá, ele está conversando, ele está conversando com uma galera e ele fala assim: se vocês não me interromperem, se vocês não me atrapalharem, eu vou contar a verdadeira história da humanidade, a verdadeira história bíblica. Os caras falam assim: então tá bom, vamos deixar você contar. Como? Ele começa a inverter a história bíblica. Ele diz que quem criou o mundo não foi Deus, foi o diabo, tá certo? Que Adão não foi expulso do paraíso, pelo contrário, ele lá permaneceu, não tem esse negócio de expulsão do paraíso. E no final das contas, os interlocutores chegam a perguntar no final: mas que história estranha, você inverteu tudo, Deus não criou? Não, Adão não foi expulso, não foi. Então explique para nós. E ele simplesmente fala assim: não explicarei, é assim. E é duas coisas assim que Machado de Assis está inaugurando a modernidade. Tem um link com o relato de um certo Oriente, isso. Sabe o que é? Que é não fazer sentido. Nem tudo na vida faz sentido, nem tudo na vida é lógico. Então ele disse assim, foi assim e assim foi, e eu não vou explicar. Ou seja, nonsense. O Machado de Assis instaura na literatura brasileira o nonsense. Eu posso terminar um conto sem fazer sentido, sem fechar todas as contas, como por exemplo em Relato do Certo Oriente, tem algumas coisas que não vão se fechar, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tema desses contos, o teor fantástico, entrar na história bíblica, subverter a história bíblica, o nonsense, o sem sentido, e a intertextualidade com a Bíblia. Toda vez que Machado de Assis, isso aqui também é uma coisa da própria obra do Machado, toda vez que Machado de Assis cita a Bíblia, ele cita a Bíblia num sentido irônico, velho. Ele cita a Bíblia para subverter o texto original, tá certo? Ou para brincar com o texto original. Vamos dar um exemplo aí, vamos dar um exemplo.
Pega lá, o filho, vocês já ouviram falar assim? Nasceu o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Jesus é o filho do homem. E daí quando, lá em Dom Casmurro, nasce o filho do Bento, José Dias diz, quando ele chega o Bento com o filho, que depois será objeto de dúvida na sua paternidade por séculos dos séculos, amém? Até hoje nós não sabemos quem é o pai dessa criança. Quando o Bento chega na sala e mostra, José Dias diz, eis aí o filho do homem. Ele está puxando um texto bíblico, mas para falar o quê? Que esse filho não se sabe de qual homem é. De qual homem é o filho? Você está entendendo? E também, até a própria história de Jesus também tem uma dupla paternidade, né? Você tem o pai, né, que é José, que cria Jesus, e tem o pai, que é o Espírito Santo, que é Deus, que fecunda Maria, entendeu? O Machado brinca demais, cara, com as histórias universais. Então, o intertexto bíblico aí, subvertido, tá? É uma característica machadiana. Vamos para frente. O enfermeiro, né? O enfermeiro é um conto sobre a consciência humana, beleza? É uma história assim, deixa eu falar para vocês. Um cara chamado Procópio, se não me engano, ele é um cara que trabalha na igreja lá, ele é ajudante de teólogo, tal, tipo um ajudante de padre, e daí ele vai ser designado para cuidar de um velho rabugento, que está velho, doente, e nenhum enfermeiro fica lá mais do que algumas semanas, porque esse velho vai e briga, bate nos caras, não sei o que, tal. Aí contrata esse piazão e fala assim, não, cara, mas eu vou lá, eu vou agir com tranquilidade, com calma e generosidade, e vai dar tudo certo. Ele chega lá para cuidar desse velho, se tornar o enfermeiro do velho, e daí o que acontece, cara? Nos primeiros dias, tá tudo certo. O velho até é gentil com ele. Ele fala assim, o pessoal fala da fama desse cara aí, é injusta. Velhinho, de boa. Cara, depois de alguns dias, aquele velho começa a virar o capeta, velho. Ele começa a xingar o cara, né? Bater nele. Um dia ele cai, assim, tropeça na frente do velho. O velho pega uma bengala e começa a bater nas costas do enfermeiro. E ele vai, né? Um dia ele serve uma sopa pro velho, cara. O velho toma, tá fria, ele cospe a sopa, joga o prato na parede, cara. E aquele cara vai, sabe como, cara? Guardando. Aí um dia, o velhão tá dormindo, tá? E o piazão tá velando o sono dele, porque o piazão tem que acordar o velhão para tomar um remédio. Então, o velhão tá lá, dormindo, coronel, rabugentão, e daí o piazão tá do lado, e ele tem que acordar o velho para dar um remédio. Só que ele começa a ler um livro, e ele dorme também, e o velho acorda de madrugada, assustado, sem ter tomado o remédio. O velho pega uma moringa, que é tipo um negócio de barro, né, para tomar água, né, tipo um cantilzinho assim, ele pega e quebra na cabeça do enfermeiro. Nossa, eu falo de uma moça do meu pum, na cabeça. E ele acorda com aquela, né, troço, aquela jarra quebrando na cabeça dele, cara. Ele não tem dúvida. Vai pra cima do velhão, cara, e começa a estrangular o velho. Entendeu? E ele mata o velho, estrangulado. Quando o velho morre, assim, cara, o que eu fiz? Nossa, velho, que cacá, e agora, meu? Aí ele pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fugi, arruma essas malas, fica a noite inteira em claro. De manhã ele pensa, não, se eu fugir, vai dar na pista, todo mundo vai ver. Melhor, já sei. Ele vai lá, ele veste o velhão com um terno, uma gravata, até aqui, né, colarinho fechado, e vai e fala para os empregados. Na casa só morava ele, o velho, e um escravo, lá uma cozinheira. Ele vai e fala para o escravo, morreu o cara durante a noite. Aí eu acordei de manhã, vi ele morto e vesti ele. Beleza? Chama a galera, chama o padre. E daí, cara, a galera vem. E daí, pessoal, durante o enterro, ele fica naquela pressão. Putz, será que estão desconfiando? As pessoas conversando, assim, tipo, cochichando durante o velório. E ele pensa assim, nossa, eles estão falando de mim. Vocês já fizeram uma cagada assim, cara? Você sabe que você fez. Você não sabe se a pessoa está olhando. Nossa, ela está sabendo, cara. Ela está olhando para mim, velho. Tá,
cara, ele fica naquela pressão, meu Deus, estou sabendo. Nada, velho. Enterra o cara, conversa com ele volta para a cidadezinha dele, na casa do irmão, vai morar lá um tempo lá, entristecido, com remorso, nossa, matei um cara. De repente ele recebe uma carta para ir para a cidade. Diz que ele está citado no Testamento Velho. Ele pensa, puta merda, cara, será que eu vou? Será que isso não é uma cilada? Será que não descobriram, vão me prender? Ele vai assim, né? Aí quando ele vai, cara, ele chega lá e está tudo certo. O velhão deixou toda a herança para ele. Toda a herança. E daí ele pensa, né, com remorso ainda. Não, cara, eu não posso aceitar esse dinheiro. Eu matei o cara. O que eu vou fazer? Vou doar tudo para a caridade. Tudo. Não posso aceitar esse dinheiro. Esse dinheiro é sujo. Esse dinheiro tem sangue. Só que quando ele pega o dinheiro, ele fala assim: não, mas se eu doar tudo, vai dar na vista, né? Eles vão desconfiar. Acho que eu vou doar só metade. Quando passa um tempo, não, mas também é exagero, né, cara? Acho que eu não vou doar só metade. Acho que eu vou doar só um pouquinho, talvez. Né? E outra, vem cá. Será que eu matei mesmo, velho? Ele já estava quase morrendo mesmo. E vai que eu não matei ele. Vai que coincidentemente ele morreu bem na hora que eu fiz a conta toda. Juro, cara, eu não estou brincando. Quando eu li o conto, exatamente assim, brother. Exatamente assim. Ou seja, a consciência vai se limpando. A consciência vai se lavando. Tá entendendo? Aí ele vai falando assim: não, beleza, tal. E daí ele pega a herança. Ele vai lá dar uma lata bonita pro velho, cara. Os anos passam. Todo mundo fala: nossa, como você foi bom com aquele velho. Mas ele era muito rabugento. Ele defende: não, o velho era muito mal interpretado, tinha suas manias, mas era um bom coração. E daí passam-se os anos e agora ele já está velho e diz: cara, sabe da real? Não tenho remorso. Apagou aquela consciência má, tá certo? E se você acha que eu não sou um cara legal, faz um favor para mim, cara. Escreve na minha lápide um versículo que faltou na Bíblia. Olha o cara, olha a ironia machadiana, cara. Lá no Sermão da Montanha, Jesus esqueceu do versículo. Você está entendendo o que está escrito? O que está acontecendo aí? Jesus, sabe o Sermão da Montanha? Sabe qual é o Sermão da Montanha? Um dos mais belos textos da história da literatura universal, né? Bem-aventurados os mansos, porque serão consolados, os humildes, porque serão exaltados. Tem uma coisa assim, né? Os que sofrem, porque serão consolados. Não sei, tá? É lindo. Tá. Aí você faltou um, Jesus esqueceu. Olha a ironia que está aí, cara. Jesus é Deus. Eu não sei se você sabe. E Deus é onisciente, Ele não pode esquecer tudo que Ele sabe, entendeu? Mas daí faltou. Qual que é o versículo que faltou? Faltou esse versículo aqui, ó. Bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados. Bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados. E se você lê literalmente isso, você está entendendo que Machado de Assis está o quê? Carimbando, chancelando o quê? A falta de consciência. Você ter coisas e tendo, você esquecer como você conquistou. Mas não é isso que o Machado está falando. Quando ele está escrevendo lá, bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados, não é bem-aventurados, é malditos. Malditos os que são consolados pelo que possuem. Por quê? Porque essa consolação não apaga o crime, não apaga o erro. O fato de ele estar consolado, de ele não ter remorso, anula o fato de que ele matou o velho. Fale para mim. No final, não anula. Não anula o fato. Ele continua sendo, fala, em uma palavra, o que ele é? Assassino! Ele termina de boas, ele termina rico, ele termina tranquilo com a consciência. Machado de Assis está falando que nós temos essa capacidade de fazer o quê? Apagar a nossa consciência. Bem-aventurados? Não, malditos os que possuem e que são consolados, mesmo depois do que possuir, mesmo depois de possuírem, tendo matado, tendo
corrupto, cara, de qualquer país, cara, ele está lá consolado com a sua riqueza. Bem-aventurados, malditos os que possuem porque são consolados. Vocês estão entendendo? Caraca, velho, caraca, totalmente contemporâneo. Bom, vamos pra frente. O diplomático é um conto que fala sobre a fraqueza humana. O diplomático, que é um cara o quê? Educado. É um cara que vai tá trintão lá e não consegue casar. Ele vai lá e não escolhe uma mulher que lhe satisfaça, e daí de repente, agora com 30 e poucos anos, ele escolhe uma menina. Eu vou casar com essa. E ele vai na casa dessa menina, vai sempre lá nas festas, jantares, e daí o cara, naquele jantar, cara, ele preparou para ficar com ela, para se declarar com ela. O que ele fez? Um bilhete. Imagina, faz favor, você entrega aquele bilhetinho para ela. Acho que eu tô afim. Olha que idiota, velho. Só que nesse dia que ele leva o bilhete para se declarar para essa moça, vai naquele jantar, um outro cara, pela primeira vez na casa, um cara expansivo, simpático, começa a conversar com todo mundo, e você fala, nossa, que cara legal, que cara impetuoso, chegou aqui já, alegria e ousadia, que boa, não sei o quê, e de repente esse casal já senta do lado da moça que ele estava pretendendo, e já os dois começam a conversar, entendeu? E ela começa a dar uma risadinha pra ele, né? Os dois pensam e daí o que acontece, velho? No outro jantar, ele não entrega o bilhete, ele é diplomático, ele é inseguro, ele não entrega. No outro jantar, os dois já estão mais juntos ainda, conversando mais, e no outro jantar, eles já anunciam que vão se tornar noivos, beleza? E daí o que eles fazem? O cara convida o cara para ser padrinho do casamento. E ele vai, entendeu? Vai ser padrinho, né? Já que eu não posso casar, pelo menos padrinho, O diplomático, essas pessoas fracas, esse conto é um conto sobre a fraqueza humana. Os homens machadianos são símbolo de fraqueza, não conseguem levar a cabo as suas intenções, os seus projetos e assim por diante. Então, a fraqueza humana, a inveja e o ciúme, beleza? E tem um final, e tem um final ali enigmático, assim, porque ele fala assim, depois ele se alistou no exército, uma espécie de serviço militar. Só que ele não fez isso. Ele fez isso aonde? Só na cabeça dele. Ele não teve coragem. Ele é um fraco. E na sua cabeça ele conquistou muitas batalhas. Mas isso aí é ironia de novo, hein? Aquele final ali é irônico. Na sua cabeça ele se alistou, e na sua cabeça ele conquistou muitas batalhas. Vamos por frente. Segue. Mariana. Puta, esse também é um ponto foda. É a história de um casal que, ao que tudo indica, tem um caso adúltero quando jovens. Ela ou é noiva, ou é namorada, ou é casada. Mariana tem esse caso com um cara que decide ir embora, tá certo? Ir para a Europa, vai morar na França, beleza? Passados muitos anos, esse cara volta lá para o Rio de Janeiro e reencontra a Mariana. Quando ele chega lá, a Mariana ainda está casada, mas o marido dela está nas últimas, está prestes a morrer, e ele acaba falecendo. Aí tem uma cena também meio fantástica, ele vê ela saindo do quarto, tal, mas ele encontra com ela, o marido está nas últimas, o marido morre, tá certo? E depois que o marido morre, o que acontece? Ele chega nela e fala assim, ei, vamos ficar juntos agora? Porque agora você não tem mais compromisso, eu gosto de você, não sei o quê. E o que ela fala? Não sinto mais nada por você. Você está me dando? Cara, isso aqui é muito parecido com Memórias Póstumas do Brás Cubas. Acontece a mesma coisa em Memórias Póstumas do Brás Cubas. O Brás Cubas se namora com a Virgília. Não perca atenção, presta atenção, eu fiquei mais baixo, que vai para você catar aqui no pau. O Brás Cubas, ele está namorando a Virgília, entendeu? E daí o que acontece? Aparece um cara chamado Lobo Neves. O Lobo Neves chega e toma a Virgília do Brás Cubas, beleza? Casa com a Virgília, né? E muitos anos. Mas o que acontece quando ele estava namorando com a Virgília, cara? Ele não tinha tesão por ela não tinha tesão por ele. Era um namoro assim, social, entendeu? Tanto que quando o Lobo Neves toma a Virgília dele, cara, ele fica de boa. Cara, eu não queria casar com ela mesmo. Nosso amor não dava. Como é que é o termo que você usa hoje em dia? Não tinha o quê? Química. Não tinha química. Não tinha química. Ela casou com o Lobo Neves. Anos depois, ele vai num baile e ele encontra a Virgília. Agora é uma mulher mais madura, bonitona.
Ele também, homem já feito, cara. E quando ele bate o olho na Virgínia, cara, ela é casada. Nossa, mas que... Nossa, melhorou bastante. Nossa, não, foi silicone, certeza. Olha o peitão. E ela olha pro braço, nossa, olha esse cara aí, assim. E daí, cara, olha a mulher vai chateando de novo. Ela vai, ela tá sentada do lado do o Lobo Neves jogando cartas, jogando truco, baralho, e o Brás Cubas ali em pé, conversando. Não sei o que, vocês aí, não sei o que. Aí a Virgínia fala assim: ei, meu amado Lobo, eu queria dançar uma valsa. Tô tão afim de dançar. E daí, o que o Lobo Neves fala? Eu não posso. Eu estou jogando truco. Também mão de 11. Mas se queres tanto dançar, por que não dança com um amigo Brás, que há muito não vês? Corno manso não, corno colaborador. Não basta ser, tem que ajudar. E daí, e o fingimento dela? Era exatamente isso que ela queria, velho. Dance com o Brás. Ela, tá bom, eu queria com você. Mas tá, eu vou lá dançar com ele então. Merda. Velho. Eles vão dançar naquela valsa lá. Ele começa a apertar ela começa a apertar ele, cara. A mão dela aperta a mão dele, a mão dele aperta a mão dela, a cintura dele aperta a cintura dele, a cintura dele aperta a cintura dela. Ele aperta a dela, cara. Velho. Não tem outra, cara. O Brás Cubas chega à noite em casa, olha no espelho, confere o bigode e fala: é minha. Sempre foi. No dia seguinte, o que acontece? Ele começa a frequentar a casa do Lobo Neves. Se torna amigo do Lobo Neves e amante de Virgínia. Jantava com o Lobo Neves à noite e lanchava a Virgínia. Foi ele que inventou aquela frase, mas era à tarde que eles encontravam, né? Ele que inventou aquela frase, antes, à tarde que nunca. Eu sou um sarro. Isso é muito engraçado. Tá, volta! Ei! Volta pro ponto, Mariana! É o ponto às avessas. Virado de ponta cabeça. O Brás Cubas e a Virgínia. O que acontece? Eles estão namorando e não dá liga. Agora ela está casada e eles começam a ter uma paixão louca. Tá entendendo? O inverso, Mariana. Eles eram jovens e ela casada, ela noiva, eles tinham um caso fervoroso. Agora que voltou, ela está viúva, não tem mais caso. Por quê? Porque o Machado de Assis está colocando em xeque esse negocinho que a gente chama de amor. Esse negocinho que a gente chama de amor, muitas vezes é o quê? Cobiça. Se eu não posso ter, eu quero mais. Se eu não posso ter, eu desejo mais. Só que daí eu falo que é o quê? Que eu amo. Você está me entendendo? Sensacional. Vai. Então tá. Mariana, o declínio e o desaparecimento dos sentimentos, como a paixão e o amor. Tá? O amor some quando, por exemplo, falta ali no chamado amor a cobiça, o proibido, tá? O impossível. Bem, conta a escola. Conta a escola também, conta foda pra caralho, cara. Eu tenho só me policiar com o tempo. Você me ajuda aí com o tempo? Que horas que eu termino essa primeira parte? Agora? Você tá doido? É 1 hora só comigo. Como é que é? Eu tenho mais de 1 hora. Tá, o intervalo vai ser às 16. Não, tá sus. Nossa, eu tenho que tinha acabado. Não, mas viu, é mais 1 hora, mas eu vou tocar, vou cantar, vou fazer strip, malabar. Deixa eu contar o ponto. Tá, vamos ver. Deixa eu contar o ponto da escola. Para que eu fico tímido. Cara, eu invejo o Maniese, porque vocês falam esse negócio do Maniese troca com vocês, vocês falam as coisas com Tá, vamos. Conta da escola. É do caralho. O Piazão tá lá passando. Eu vou simplificar. Ele tá passando cola para um amigo, tá certo? Tá ajudando o amigo a fazer uma conta lá e era proibido fazer isso na escolinha. E daí, exatamente quando ele está passando a cola, ele ganha uma moedinha para fazer isso, tá? Que não podia. Exatamente quando ele vai pegar a moeda, cara, ele olha para quem? Para o inimigo. Não é assim que você vai, cadê a minha inimiga? Tá ali, ela tá olhando a lazareta.
Sabia, bem na hora que eu toquei o nariz. Tá. Enfim, vem cá. Bem na hora, velho, que ele pega a moeda, o inimigo dele olha e pá, flagra o momento. E ele vai e entrega para o professor. Entendeu? O professor vai lá e pega os dois, inclusive o Piazinho que pegou a bola era filho do professor, tá? Era mais ligeiro ainda que o próprio filho, e daí ele dá palmatória nos dois meninos. Sabe o que é palmatória, né? Tipo uma coisa, uma régua de madeira, o cara punha a mão assim, o professor pá, batia, né? Bolo, chamava bolo por quê? Porque a mão ficava inchada, dava um bolo, né? Os dois, na palmatória. E o que o Piazão vai para casa pensando? Vou me vingar daquele fela de uma puta. Mas que cuzão, velho. Não, mas amanhã, nossa, mas vou quebrar minha palma, tá fudido, cara. Mas eu vou retribuir cada palma que ele vem na cara daquele fela de uma puta. Vai dormindo assim, rangendo os dentes, cara. De manhã ele acorda como? Com a mesma vontade de vingar. Não vou pegar, vai, mas tá fudido, cara. Vai. Só que quando ele está indo para a escola, o que acontece? Tem uma banda marcial que está tocando na rua, né? Um desfile, um ensaio, tal. E o cara do bumbo no final, né? Não sei se o cara sabe, né? Que o cara do bumbo fica lá no final da banda, dando o ritmo. Cara, ele está indo para a escola. Quando ele vê a banda, ele começa. Que legal. E o bum. Ele cai no palco. Achado, torcendo. Tá. Seguindo o bumbo, a banda. E velho, quando a banda dispersa, já era 10 horas da manhã, maluco. Ele completamente se perdeu no tempo, na vida. Puta, 10 horas a aula começava 7h15, velho. Não dá nem pra chegar na segunda. Velho, sabe Duma? Sabe Duma, cara? Eu vou pra praia. Coitado do Espírito, né? Rio de Janeiro, estava na praia do Botafogo, em frente à praia do Botafogo, foi pra praia, passou a manhã inteira lá, e daí o que acontece, cara? No outro dia, ele simplesmente o quê? Esqueceu da vingança. A música, toda vez que ele pensava, né, em se vingar, no outro dia, eu lembrava da música, Então esse conto, pessoal, é um conto sobre o quê? É um conto sobre o perdão. É um conto sobre a infância, corrupção, delação premiada, o sistema escolar opressivo, a palmatória, mas principalmente é um conto sobre o esquecimento e o perdão. Aí você vai falar assim, então Machado de Assis, nesse conto, abriu espaço para um tema romântico, o perdão. Não, de novo, Machado de Assis está brincando de ceder e ao mesmo tempo não ceder ao romantismo. Por quê? Assim como lá em A Desejada das Gentes, o amor é feliz, é possível durante 3 minutos, A Desejada das Gentes. Assim como em uns braços, o amor pode ser eterno, desde que não se realize. É possível o ser humano perdoar. É. Mas quem perdoa? Deus. Boa. No ponto. Sim, Deus perdoa, graças a Deus, Deus perdoa. Graças a Ele. Tá, então. Vem cá, escuta. Ei, quem perdoa no conto? Para de falar. Não, no conto. Quem que perdoa no conto? Deus, pare. Ei, quem que perdoa no conto? O menino. A criança. Porque Machado de Assis está sugerindo o quê, velho? Que é possível, sim, o ser humano perdoar, desde que não tenha mais do que 6 ou 7 anos de idade. Ele só perdoa porque ele está lá na pré-escola, na escolinha primária. Se estivesse no cursinho, velho. E sabe por quê? Sabe por quê, velho? Porque Machado de Assis diz o seguinte, cara, com esse ponto, é porque não estavam carregados todos os programas para transformar a gente em ser humano. A criança ainda não é um ser humano completo. Não estão instalados todos os programas para a gente se tornar gente. Porque quando a gente se torna ser humano, um dos programas que a gente instaura é a vingança.
não fosse assim, não teríamos nenhuma história de vingança. E quantas histórias de vingança nós temos em séries, em filmes? Revenge, Kill Bill, tá entendendo? Aquela outra, Avenida Brasil. Vocês estão vendo? Tá claro? Vamos foder. Tá, vai pra frente, um Apolo. Cara, o Apolo é foda pra caralho. Ei, e você pode achar que entendeu um Apolo que talvez você não tenha entendido. Rapidão. Estamos acabando isso daí, vamos pro relato certo ali. Esse hoje eu vou dar uma geralzona pro relato, velho. Siga comigo aqui. Bom, um Apolo, a história é assim. Uma costureira está fazendo o vestido de uma baronesa. E daí estão discutindo a linha e a agulha para saber quem é a mais importante. A agulha olha para a linha e fala: eu sou mais importante, né? Você é subalterno. A linha fala: da onde, cara? Eu é que sou mais importante. A agulha: você está doida, cara? Quem que vai na frente? Quem que indica o caminho? Sou eu. A linha: os batedores também vão antes dos reis para anunciar a sua chegada. Tá. E daí ficam brigando, né? Aí a agulha diz: ei, mas quem que a costureira pega na mão? Você quase ela nunca toca. Em mim, ela faz gentil em mim o tempo todo. Eu sou mais importante. Olha aqui, ó. Eu estou sempre na mão da costureira. A linha fala: não, mas eu é que junto as coisas. Eu é que ligo. Eu é que vou. Enfim, ficam discutindo, até que uma hora a linha fala assim: sabe, Dumbo, conversa com a minha mãe aqui. Tá, foda-se. Quando termina, vai mais umas 2 vezes a costureira na casa da baronesa, vai lá, terminou o vestido, vai inclusive dar os últimos pontos para ela ir para o baile. E quando a baronesa está indo para o baile, que a costureira pega a agulha para colocar na caixinha, a linha olha para ela e fala: quem é mais importante? Quem é que vai para o baile no vestido da baronesa? Quem que vai dançar no salão? Quem vai ser rodada sob as luzes daquela festa? Quem é que vai para o baile? E quem é que vai voltar para a escuridão da caixa de costura? Chupa, disse a linha para mim. A agulha volta para a caixinha e fala: olha que sacanagem, velho. Olha o quanto que eu trabalhei, cara. E agora eu vou ficar aqui na escuridão falando com um alfinete. Vou ficar aqui na caixinha aqui trancada. E aquela falciane, aquela putiane, vai lá festar com a baronesa. É justo isso? E o alfinete fala: também, você é boba, fica aí se preocupando, trabalhando, ao invés de fazer que nem eu não vou a lugar nenhum, não faço nada. Aonde me espetam, eu fico. Caralho, velho! O Machado de Assis, em 3 páginas, ele resumiu o manifesto comunista do Marx. De um lado, quem? A exploradora, a linha que se aproveita do trabalho de quem? Do explorado, do trabalhador, a agulha. E do outro lado, quem? O alfinete, aquele que contribui para o processo da alienação, que é aquele que não luta para mudar as coisas, que não reflete, que vai lá só apertar parafuso na fábrica. Está entendendo? É uma fábula sobre a exploração humana. O explorador, agulha. O explorado, não, volta. O explorador, a linha. O explorado, a agulha. O alienado, o alfinete. Fechou? Não estou desmerecendo Marx, mas é uma síntese muito fiel à relação de classes que Marx vai escrever, inclusive, acho que nessa época, inclusive, né? Não tem muito bem as datas, mas eles são contemporâneos, Machado e Marx. Muito bem, vamos para frente. Estamos acabando, agora fechamos. Só mais 2 minutos, né? Dona Paula. Dona Paula também é foda pra caralho.
Não. A dona Paula é uma senhora, né, uma tiazona, que quase nunca sai de casa, não sei o quê. E daí ela é chamada para ir na casa da sobrinha que está com problemas conjugais. A sobrinha está brigando com o marido. E daí Dona Paula vai lá para resolver. O que está acontecendo, minha filha? Eu não gosto de sair de casa, eu quase nunca saio, você sabe disso? Não, tia, o meu marido está com ciúme de mim e está me perturbando. Um doente, né, como é que fala? Sei lá, um cara que acha coisa que não tem. Neurótico, essa palavra. Neurótico, tia, entendeu? Um ciúme, um troço, do nada. Daí a tia já conhece ela, olha, mas do nada mesmo, filha? Do nada, você não fez nada errado? Não, tia, nada. Mesmo? Quer dizer, não, é que ele brigou com um cara, né? Um rapaz, a gente vai nos bailes, e daí diz ele que eu tô flertando com o cara. Mas você não conversa com o cara? Nunca? Não faz nada com o cara? Não, eu converso um pouco, eu danço com ele, às vezes, né, dou umas risadinhas assim, daí você percebe que ela realmente deu motivo para esse ciúme. A tia começa a insuflar um pouco mais e ela fala assim, não, tem um certo flerte, uma coisinha, esse cara me galanteia. Tá mudando a história, E daí o que acontece? A tia pergunta, mas quem é esse rapaz? Ela responde, é um rapaz chamado Vasco Moreto, não sei o que lá, Neto. Depois vocês pedem o nome lá no nada se passar para vocês. Quem é esse cara? O neto de um cara com quem a tia teve um caso quando jovem. E daí o que tem atrás dessa historinha aí? Duas coisas. Olha o detalhe dela não sair na rua, ela quase nunca sai de casa. Certamente porque esse caso com esse cara lá na juventude taxou de, sei lá, mulher errada, não sei o que, destruidora de lares, alguma coisa assim. E daí, brother, o que está aí são duas coisas, né, importantes. A primeira, a hipocrisia humana. A gente ir lá dar conselho para uma pessoa fazer aquilo que nós não fizemos, ou não fazer uma coisa que eu fiz. Sabe aquele negócio, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Mas tem uma outra coisa mais foda ainda nesse ponto, que é o quê? Nós estamos fadados a geração após geração incorrermos nos mesmos erros. É a sobrinha que vai cometer o mesmo erro da tia, que comete o mesmo erro, sei lá, da mãe, da avó, e assim por diante. Por isso que, ligando lá com eles santos, os santos não aguentam mais o ser humano, porque dia após dia, eles indo lá rezar e pedir, e orar, e fazer promessa pelos mesmos erros. Estamos fadados a reeditar, geração após geração, os mesmos erros. Tudo bem? Beleza? Mas só que esses dois contos têm que ser lidos ligados. Dona Paula e viver. Porque viver também vai tematizar isso. Só que num espectro muito maior. Certo? Caralho, velho. Viver é assim. Puta, esse ponto é o mais filosófico. É o mais. Respira aí, ó. Respira aí, cara. Faz assim com o ombro, ó. Porque esse aqui não é fácil, cara. Esse aqui é o ponto mais filosófico. É o mais pedrado de toda a obra. Tá legal? É assim, ó. Ele vai, a intertextualidade, ele vai juntar duas mitologias, a mitologia cristã e a mitologia grega. Olha o intertexto machadiano, dialogando com vários textos de vários autores. Muito bem. Qual é a referência da mitologia grega? Prometeu, tá certo? Vai conversar com Azaveros da mitologia cristã. Quem é Prometeu e quem é Azaveros? Prometeu, da mitologia grega, ele é o cara, velho, que roubou o fogo dos deuses, tá certo? Enganou lá Zeus e acabou roubando o fogo, cara. Pode ser tanto o fogo material mesmo, como o fogo do pensamento, da inteligência. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas o Prometeu foi lá e sacaneou os deuses. E os deuses, para puni-lo, o condenaram ao suplício eterno. Qual que era o suplício eterno? Acorrentaram o Prometeu
e todo final de tarde vinha uma águia, tá certo? E arrancava um pedaço do seu fígado. Seu fígado à mostra, onde que é o fígado? Aqui mesmo, isso. Aqui, ó. Arrancava um pedaço do fígado e ia embora. E ele ficava sangrando e doendo, só que o fígado, ele é o quê? Regenerável, né? O fígado se regenerava durante todo o dia, e no dia seguinte o que acontecia? Vinha a águia de novo e pum! De novo. E isso dia após dia, até o final dos tempos. Essa é a maldição de Prometeu. Uma maldição eterna. Tu tá me entendendo? Tá. Qual que é a punição do Azaveros? É a mesma coisa. O Azaveros é o judeu errante, faz parte da mitologia cristã. Não está na Bíblia, mas é uma história apócrifa. O Azaveros, diz a tradição cristã, que ele estava lá vendo Jesus carregar a cruz, e ele tirou um sarro de Jesus, tá entendendo? Não sei o que, você aí, né, e diz que Jesus falou para ele assim: ó, cara, você está fazendo isso aqui, eu vou te dar uma punição. Sabe qual é a punição? Você vai viver para sempre. Você vai acompanhar a humanidade até o último dia, até o final dos tempos. José, mas isso é legal, né, cara? Viver para sempre. Será? Talvez a gente só ache legal viver para sempre porque a gente tem a morte como sempre, né, batendo a cada segundo no nosso horizonte. Tudo bem? Tem até uma música do Queen. Cruzeira! Da nossa época. Lembra do Highlander? Não lembra? Só eu aqui mesmo. Ninguém lembra do Highlander aí, cara? Christopher Lambert, que tem uma música do Queen. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Who dares to live forever? Quem ousa viver para sempre? Então, vem cá. Muito bem, o Azaveros foi castigado com a vida eterna. E por que a vida eterna pode ser um castigo? Porque olha o entre santos, porque ele vai presenciar a humanidade, geração após geração, era após era, cometendo os mesmos erros. Guerras, opressões, mudam o nome dos povos, muda o nome do regime, muda o nome da cultura e continua os mesmos ser repetidos. Você está me entendendo aí? Tá, agora chegando no final do ponto, entendeu? Aí os dois se encontram. Acabou os dias, beleza? Acabou os dias, acabou o mundo, e daí o Azaveros está chegando, encontra o Prometeu. É bem fantástico o encontro, né? O Azaveros encontra o Prometeu e fala assim: pô, Prometeu, acabou essa bosta, né? Graças a Deus, não aguentava mais essa literatura. Cara, acabou. Aí o Prometeu fala: eu sou o último homem. Aí o Prometeu fala assim: cara, mas por quê? Vamos continuar, brother. Me solta aqui, cara. Vamos refazer a terra, vamos repovoar, vai ser tudo diferente. Hein? Vamos, cara. Vai ser, nós não vamos cometer os mesmos erros. Agora vai ser legal. E o Prometeu ainda fala assim: fui eu que criei o homem. Nossa, mas tá, achei que era outro cara que tinha criado, mas tudo bem, beleza. Tá. Aí ele vai, o Prometeu seduzindo com os Azaveros. Não, cara, vamos. Não, mas é muito sofrimento, cara. Mas eu também estou sofrendo aqui, cara, dia após dia. Me liberta. E o que acontece, cara? O Azaveros liberta Prometeu. E os dois vão continuar a dar prosseguimento a esse negócio chamado bater cadeiras. Não. A esse negócio chamado o quê? Viver! Exclamação! Ou seja, mesmo diante dos piores suplícios, mesmo diante de uma expectativa terrível de vida, seja ela qual for, o homem ainda, se for colocado para ele opção, ele vai querer o quê? Viver. Ele sempre acha que vai ser diferente, que eu não vou cometer o mesmo erro, eu vou optar sempre viver.
Só tem uma forma. Olha ó, só tem uma forma do cara não querer viver. Que é o fato social que é estudado por Durkheim, que é o quê? O suicídio. Que vai ser tema de 2 livros que hoje nós vamos ver, Relatos do Certo Oriente, tem o suicídio, tá? E depois 9.2 tem o suicídio. Mas mesmo o suicídio, que já caiu como tema de vestibular agora na CAF, tempo da redação, mesmo o suicídio, Paulo, não é, Otávio, não é uma coisa assim tipo, de boas. É um processo sofrido, porque a mesma pessoa tentando o suicídio, beleza? Isa, beleza? Mesmo tentando suicídio, a pessoa ainda tem uma crise, porque ela ainda tem batendo forte nela a vontade de. Fala para mim em voz alta. Exclamação, fala para mim em voz alta. Por mais que a gente erre, por mais que a gente esteja na dor, é para só você ver. Se a gente tivesse a vontade de viver, bastava. Não, eu estou doente. Eu estou com meus movimentos restritos, eu não posso. Eu não tenho mais a visão. Eu estou envelhecendo. Não, a gente está sempre querendo. Fala para mim em voz alta. Sacaram? Por mais que a premissa seja sempre sofrer, ainda assim, e daí cadê a Potássio? Tá aí, Potássio? Nós conversamos ontem no intervalo, termina assim, né? Diz assim, amava a vida porque a odiava a vida porque a amava, que é a nossa relação com a vida. Nós queremos sempre viver, por mais que viver seja difícil, por mais que viver seja complicado, por mais que a gente muitas vezes tenha uma certa aversão à vida, a gente está sempre querendo viver. Esse é o ponto mais pica do livro, cara. Esse é um ponto que merece 2 ou 3 leituras, tá certo? E daí o último ponto, esse é mais chegado, porque é um ponto de 3 ou 4 páginas, em que um cônego, que é um padre, está fazendo um sermão, escrevendo um sermão. E daí a metafísica do estilo fala sobre metalinguagem. É um cara que vai falar sobre o casamento entre as palavras. Uma palavra feminina e uma palavra masculina. Não é masculino e feminino assim, o artigo e o substantivo, não. É as palavras se juntarem, né? Você falar uma palavra e na sequência vira uma palavra perfeita. Olha aqui, ó. Você falar uma palavra e na sequência ela ser. Tá vendo o que eu estou falando? Casando uma palavra com a outra, ela ser o quê? Qual palavra vai casar com o meu discurso agora? Por que eu vou falar na sequência aqui? A palavra perfeita. É escolher a palavra que virá na sequência e ela ser perfeita. O ser e o perfeita estão casando harmoniosamente. Que maravilha é isso! E daí o cara fica pensando nisso, no casamento entre as palavras, na união entre elas, como é que elas se juntam, como é que elas se formam em textos e assim por diante. E vão 3 ou 4 páginas, somente o cara fazendo isso. Esse ponto é o ponto mais pós-moderno do livro. O Machado de Assis aqui, ele está pronunciando quem, velho? Clarice Lispector, em que não tinha quase nada de ação com esse Lispector. Você vai estudar comigo lá no 2º semestre algumas histórias da Clarice, que não tem nenhuma ação. São sim. Vou dar um exemplo para vocês, da Clarice, só para fazer um link. Lispector tem um romance chamado A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH é a história de uma mulher que entra no quarto da empregada, vê uma barata e prende a barata. Ela ficou com nojo da barata. Entrou, prendeu a barata. Quantas palavras? Quantas páginas do livro? Levantou, viu a barata, prendeu a barata. Quantas páginas? 1, 2, 10, 50, 100, 150, 200 páginas. Porque não é a ação externa, é a ação interna. Se nós fôssemos descrever a tua ação externa aqui hoje, uma linha eu descrevo vocês. Chegou tal hora, sentou, ficou olhando para mim aí, anotou alguma coisa ou não, instrução, beleza? Uma linha. Agora, se você fosse notar tudo, não só o que eu falei, não só o que você aprendeu, mas tudo em paralelo, o que eu falei, o que você aprendeu, o que você notou e o que você passou na tua cabeça desde o começo agora da aula, tudo, anotar tudo o que você pensou.
deixaríamos páginas, talvez. Machado de Assis está fazendo isso. Ele está fazendo um conto em que não tem nenhuma ação, é somente um padre pensando no casamento entre as palavras. Beleza? Fechou? Esse é o livro Várias Histórias. Alô? Opa, voltou. Vamos lá. Então, esse é o livro, pessoal. Fechou? Tem uma dúvida aí, não? Eu vou levantar a mão. Tem que falar com a minha mãe. A minha mãe ontem foi na minha aula em Ponta Grossa, tão lindinha. 80 anos, ela ficou das 2 às 6 horas assistindo a aula. Tá como exemplo para vocês aí, ó. Ó, vamos lá. Monique, você pode virar lá o slide para nós, por favor? Isso. Viu, Monique? Vamos fazer o seguinte: tem como você voltar lá naquele slide inicial lá que tem mais. Vai lá para frente, quero ver. Vai lá para frente, quero ver. Você tem inteiro aí. Vai um. Vai, não. Tudo bem. Volta naquele que tem o comecinho da música. Eu nunca toco o começo dessa música. Legal o som da guitarra aí? Ok? Isso. Ih, vai pra frente então. Tá meio desafinadinho, mas tudo bem. Aí, ó. Vai. 1, 2. Vem lá, que é mais alto. Vai. O maior autor do realismo no Brasil é o Machado. Zomba burguesia, sua hipocrisia, mas psicologia e vocação. Vai, gol! Isso é Machadão, ironia e humor, digressão, começar com leitor, ceticismo, pessimismo, marginante, nossa dor. De novo, comecinho lá. Psicologia. Sem palmas. Isso é Machado. Só sem palmas. Sabe, né? Tá lindo, mas vocês estão cantando igual a Sandy. Isso é Machado. Ele é imortal. E agora então todo mundo vai cantar rock and roll. Todo mundo vai bater palma também. Pensava que eu não ia deixar bater palma. Tá tolhendo a gente. Vai. Vamos fazer? Pra quem não sabe, assim, ó. Você vai achar, então, pá. Daí na segunda parte. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Isso é lá. Lindo, maravilhoso. Tenho 3 coisas pra dizer. Cara, bata a palma, velho. Se joga. Tipo, o segredo é não olhar pro lado. Né? Olhou pro lado, o cara tá vendo. Também não vou ter, não. Aonde, velho? Essa coisa ridícula aí, tá? Olha pra frente e bate palma. Segunda coisa, pessoal. O mais importante é cantar. Eu sou assim, velho. Depois da prova, puta, eu só lembrei do ritmo. E a terceira coisa, pra ficar legal, cara, ó, faz de novo, quero ver uma coisa, se eu tô certo, vai. 1, 2, 3 e... Isso é Machadão. Aconteceu. Estão cantando igual o Bee Gees e batendo igual o Slipknot. Isso é Machadão. Vamos dar uma equilibrada? Vamos cantar um pouco mais forte, bater mesmo. Vai. Isso é Machadão. Ironia e humor. Direção. Começar correndo.
roll, galera. Vamos para Relato de um Certo Oriente, sabe? A razão pela qual muitos vieram na aula hoje. Não entendi essa porra, Josinho. Quantas vezes que eu ouvi isso? Galera, podemos... Ô, Brose, ó, eu tenho mais... Vocês aguentam aí meia hora, né? Na boa, né? Daí meia hora, daí o intervalo, né, Cruzeta? Vamos, pessoal, né? Por cantando, não sei o quê. Vamos. Vamos lá. A outra lá, bonita. Relato de um Certo Oriente. Relato de um Certo Oriente. Agora. Tem que falar com a minha mãe. Tá chique isso aqui hoje, né, galera? Nossa, palco, iluminação, tela de LED. Tô me sentindo. Muito bem. Que lindo tá isso aqui. Muito legal. E tá lá a aula. Relato de um Certo Oriente. É o último, acho que é 2. 3, é o 3. É que, galera, ó, vou falar pra vocês. Vou mandar uma real pra vocês. É bom dar uma conversadinha assim, tá? Ó, vou mandar real pra vocês. Eu terminei essa aula aqui agora do Relato do Certo Oriente, era 1h24, 1h26, um pouquinho antes de vir pra cá. Eu fiz a versão 1, fiz a versão 2, eu estou perguntando qual a versão 3, entendeu? Por quê? Porque esse livro, ele realmente tem muita coisa. Então, aqueles que conversaram, e não foram nem um, nem dois, foram muitos que conversaram comigo nos corredores. Joãozinho, eu não estou entendendo. Joãozinho, me diga o que está acontecendo aqui, tal. Para alguns, inclusive, Felipe, Breno ali e tal, para alguns eu não, né? Pô, não vou dizer, cara, não vou estragar algumas coisas, não vou dar spoilers, mas ele é um livro realmente complexo. Se você teve dificuldade de entendê-lo, o problema não está em você. É um livro realmente para leitores, como é que eu vou dizer assim, leitores literários. Não por acaso, o Ratum. Que massa! A Milana, lindo! Obrigado. Não por acaso o Milton Ratum é um dos mais premiados escritores brasileiros dos últimos 20 anos. Não tem um único livro que ele lançou que não tem um prêmio literário. Todos os livros que lançou tem pelo menos um prêmio literário. Então ele é um autor refinado, requintado, multipremiado. Bom, tá, autor vivo, contemporâneo, portanto não pertence a nenhuma escola dessa que nós estudamos, certo? Beleza? Autor vivo, contemporâneo. Tá pra cá? Ó, boa. Biografia do cara. O cara nasceu em Manaus, onde se passa o livro. Ele é descendente de libaneses. A mãe dele é manauara, né? E o pai dele é libanês. Então ele tem essa mistura aí, étnica, cultural, já na sua trajetória familiar. Ele ele é tudo, né, cara? Professor, contista, romancista. Ele começou a sua carreira lá em Manaus, depois ele foi para Brasília, depois ele foi para São Paulo, fez mestrado, doutorado, fez pós-doutorado com bolsa na Espanha, depois na França, depois foi professor livre docente lá nos Estados Unidos, em Berkeley, cara, voltou para São Paulo e agora, se não me engano, ele está morando em Manaus. Mas é um autor, como é que eu vou dizer assim, reconhecido internacionalmente. Seus romances já foram vertidos para mais de, sei lá, 10 idiomas, 12, 14 idiomas. Ele é um cara muito importante da nossa literatura, certo? Por isso que, inclusive, né, galera, ele tem obras das mais variadas para leitura nas universidades. Tem autor que de repente cobra um só dele. Ele não, cara, já caiu Órfãos do Eldorado, já caiu 2 Irmãos recentemente, em vestibulares aqui, como leitura obrigatória, lá no EPG, na UEM. E, cara, ele é um autor completo e é um autor que todos os romances dele são importantes.
Nosso livro da UFPR é o primeiro, mas não é porque é o primeiro que seja mais fraco que os outros. Ele já começa, velho, metendo o pé no peito, cara. Tanto que esse livro cai como uma bomba nos meios literários brasileiros. Quem que é esse cara, velho? Quem que é esse autor aí? Que muitos começam a comparar com certas características do Graciliano Ramos, alguns começam a comparar com características de autores como Guimarães Rosa. Enfim, é um puta escritor já no seu primeiro livro. O seu primeiro livro já é um clássico, premiado também com o Prêmio Jabuti de melhor romance de 1990, né, que é o ano que é lançado. 89, 90 é o ano do lançamento, beleza? Tá, muito bem. Esse é o cara, essa é a biografia. Vamos pro livro, cara. Eu não sei se vocês vão conseguir, né, enxergar aí as letras, cara. Mas de qualquer forma, se ficar um pouco difícil para quem está mais no fundão aí, galera, a gente disponibiliza. Nossa, tá sossegado. Não dá, não? Deixa eu ver aí. Eu vou. Inclusive, eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar os slides. Mas vocês estão aí, tudo bem, beleza? Tudo bem? Adriano, tudo bem? Não, dá. Vou foder. Nossa, vocês queriam que eu viesse aqui, na verdade, né? Olha, oi, tudo bem com vocês? Como é que tá, Alana? Beleza? Boa? Fer, tudo bem? Vamos lá. Então, características do livro, pessoal. O que impede um pouco a facilidade de compreender o livro? É essa multiplicidade de vozes narrativas, pessoal. Tá? Eu tenho várias vozes narrativas, tá certo? E que são expostas de várias formas, em vários formatos. Tá? Ele aproveita diários, pedaços de cartas, diálogos, tá? E não é só um narrador, mas são vários narradores. E todos os narradores são personagens. E sendo narrador personagem, o que acontece? Hoje não, como é que tá, brother? Beleza? Bem, querido? Quando são narradores personagens, o que acontece? Eles veem as coisas como nós vemos aqui. Se a gente fosse contar a história dessa aula hoje à tarde aqui, certamente que vocês contariam mais ou menos a mesma história, mas cada um de vocês com uma diferença sensível. Por isso que essa história é complexa, porque você tem a visão variada de pessoas que presenciaram o mesmo fato, o mesmo episódio, mas às vezes terão visões contraditórias ou complementares desses episódios. Tudo bem? Aí o que acontece? Os espaços. Você tem também, além de vários narradores, você tem vários espaços. O Líbano, obviamente, de onde vem a família que vai ser a principal do livro. Você tem um passeio, uma passagem pela França, que é muito importante essa família quando migra para o Brasil. Tá legal? E você tem aí Manaus, que é o principal espaço da narrativa. E daí dentro da cidade de Manaus, você tem a loja parisiense, que é um subespaço que é importante. É a loja que vai ser comprada por essa família descendente libanesa, que tem a tradição do comércio e tudo mais. E dentro desse romance ainda tem um outro subespaço, que é o casarão, para onde eles irão se mudar. Eles moram dentro, anexos à loja, no começo do romance, e depois eles passam a morar num sobrado, num casarão mais amplo. Beleza? Vários narradores, vários espaços. E uma outra coisa importante é que você tem vários interlocutores também. Não adianta só você saber quem está narrando, porque cada capítulo tem às vezes um ou dois narradores, mas esses narradores às vezes estão conversando com pessoas diferentes. Um interlocutor, por exemplo, é a narradora principal. Outro interlocutor é o irmão dela, que ela está mandando cartas para o irmão que está lá em Barcelona. Então lembre-se disso. Não só o narrador é importante, mas para quem esse narrador está se dirigindo, os interlocutores. Tudo bem? Eu vou falar sobre eles. O tempo começa com uma volta da narradora 20 anos depois a uma casa de infância, e ela vai lembrar dessa infância imaginária, porque a gente fabrica as nossas memórias também, numa manhã de 1954, um dia de Natal. Tudo isso aí vai voltar.
tudo isso vai aparecer novamente, tá? Aí ela está voltando, então, 20 anos depois. Esse é o tempo da enunciação. Eu não sei se os caras vão cobrar isso em vestibular, mas isso é uma coisa de literatura mesmo, de letras, né? Olhem para mim aqui, ó, vê se eu consigo explicar isso para vocês. Tem o tempo da enunciação e tem o tempo do enunciado. O tempo da enunciação é o momento em que está sendo contada a história. Se você quiser fazer uma relação, é tempo da contação. Enunciação tem a ver com contação, é o tempo que eu estou contando. Qual que é o tempo que ela está contando a história? 20 anos depois de 1954. Portanto, o tempo da enunciação, o tempo que ela está contando a história, seria 1974, certo? O tempo do enunciado, o tempo da história. Enunciado é o contado, enunciação é a contação, é o ato de contar. Enunciado é o contado. Qual que é o tempo do contado? Aí vai ser elástico esse tempo, porque ela vai falar de 54, depois volta um pouquinho e fala de 30, quando a família chegou, depois volta um pouquinho e fala de 1924, quando a família sai do Líbano. Está entendendo? Então, o tempo da enunciação é fixo, o tempo do enunciado, da história contada, é elástico. Tudo bem? Fui claro na minha explicação? Falem aham ou aham. Tá, beleza. Vamos para frente. E daí, ó lá, né? 20 anos depois, aí retorna aos idos de 30, quando eles chegam a Manaus e compram a Parisiense, idos de 30, quer dizer, dos tempos dos anos 30, tá? Então nós temos 3 tempos, né, na narrativa, tá? 3 tempos. O tempo que está sendo contada a história, e de repente um tempo que é focalizado, né, para trás, e de repente um tempo anterior a esse. Mais ou menos 3 tempos. Vou dar um exemplo para vocês. Tá ali pequenininho, mas dá para a gente acompanhar. No dia em que fui visitá-la para conversar sobre minha viagem, é a narradora falando sobre o dia que ela foi visitar a Emília para falar que ela ia viajar, que ela ia sair lá da cidade. Olha para mim aqui, vê se eu vou conseguir ser claro com vocês. Tem 3 tempos aí. Qual que é o tempo da enunciação, da contação? 1974. Ela está escrevendo, contando. Aí ela volta num tempo em que ela foi falar para Emília que ela ia viajar. Então tem 3 tempos aí. O tempo que eu estou contando, o tempo do fato passado, que já anunciava um fato intermediário entre o presente lá na frente e o passado lá atrás. Eu fui claro no que eu expliquei aí? Tá? Isso é o livro inteiro. Por isso que é meio ruim depois de acompanhar, porque você tem que ficar jogando esses 3 tempos, né? Tá contando aqui, mas tá falando aqui, tá jogando pra lá, pra cá. Por quê? Porque esse texto trabalha com a memória, e a nossa memória trabalha assim, né? Jogando pra lá e pra cá os tempos, né? Dançando na nossa mente. Bom, vamos lá. Então, 3 tempos e diferentes tempos simultâneos. Por quê? Você está lendo o livro nesse momento agora, e esse momento está fazendo referências a 3 tempos ao mesmo tempo. Tempo predominantemente psicológico. Tem uma, olha para mim, tem uma sequência cronológica da história. Se você quiser fazer uma linha do tempo, 1924, lá o tio lá, o marido lá vai mandar o cara, volta o cara no Brasil. 24, 30, a família chega aqui em Manaus, na Presidência. 54, aquela manhã de infância, que a Soraya vai morrer, e depois 74 ela está contando a história. Entenderam que tem uma cronologia? Só que essa história não é contada assim. Ela é contada o tempo todo em zigue-zague. Portanto, tem uma cronologia? Tem, mas o tempo predominante não é cronológico, é psicológico. Quando eu falo fora do meu plano, vocês me ouvem aí, sim ou não? É só para dar esses nuances aí de volume.
Bom, e daí olha como é que vai cair para você na Federal do Paraná. Vai cair assim, ó: foco narrativo cambiante. O que é foco narrativo cambiante? No mesmo capítulo eu mudo de narrador. Não é que em todo o capítulo tem um só narrador. Tem capítulo que tem 2, 3 narradores. Por exemplo, no primeiro capítulo lá, a narradora principal está narrando, mas daí tem uma aspas. Tem uma aspas. Nessa aspas aí, quem está falando? É o irmão dela. Numa das cartas que ele mandou para ela. Ah, disse você numa carta, abre aspas. E ele começa, daí quando abre aspas, pode ver, não é uma frase, é um relatozinho. Por isso que o livro não poderia se chamar só relato, mas sim relatos. Tá? Mas então tá, foco narrativo cambiante. Ou seja, no mesmo capítulo eu posso ter uma ou duas ou até 3 vozes narrativas. Tudo bem? Vamos para frente. E os espaços? Os espaços, repetiu ali, tudo bem, beleza. Fechou. Vamos adiante. Vozes narrativas. As principais vozes narrativas de cada capítulo. Isso não quer dizer que dentro do capítulo não tenha uma alternância também dessas vozes. Bom, o primeiro capítulo você tem essa narradora personagem, que é uma filha adotiva, né, da Emily, que está voltando para essa casa 20 anos depois. Tá? Aparece a sua voz, a vida começa com a memória, né, ela falando da sua infância, e daí aparece a voz do irmão. O primeiro capítulo é ela narrando para o irmão, que ela está voltando para aquela casa numa carta, e o irmão também tem a sua voz ouvida. Ó, ali aquela aspas ali, ó, a vida começa com a memória. Ah, é o irmão dela que está falando ali. Ai, cara, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Não sei se eu já jogo aqui nesse começo. O que a gente é? Quem é você? Quem é você, Giovana? Quem é você, Ellen Porto? Você, cada um de nós aqui, Deus, estou vendo aqui, Nath, quem é você? Você é o que você viveu e as suas memórias. Se você começa a não ter mais memória, Henrica, será que você continua sendo você mesmo? Eu acho que eu comentei isso com vocês em sala de aula. Por exemplo, mal de Alzheimer. Aquela pessoa que está lá já no estágio avançadíssimo de Alzheimer, que não consegue lembrar quem é o filho, não consegue lembrar quem é o esposo, quem é o amigo. Essa pessoa ainda é aquela pessoa de décadas atrás? Se ela não lembra mais nada, cada um vai responder diferente, não precisa chegar a uma resposta. Mas a nossa identidade passa por a gente refletir sobre a nossa memória. Se a gente lembra de alguma coisa, isso constitui quem nós somos. E daí, olha o que o irmão fala, cara. Olha o que o irmão fala para... olha aqui, ó. Olha o que o irmão fala para a narradora. Olha o que ele fala assim. Lembra daquela cena terrível que a Soraya Ângela foi atropelada? Tá certo? Eu tenho inveja de você. Porque você conta essa história, você lembra até o tanto de pulseira que a Emily tinha no braço. 4 pulseiras de ouro. Você lembra o vestido que ela estava usando naquela cena, cara. E eu, como era mais novinho, cara, eu estava lá porque eu sei, porque vocês me botaram. O máximo que eu sei é que eu estava com um vestido, uma roupinha de marinheiro lá que eu tinha ido no mercado com a Emily. Aí ele pergunta: onde estava eu naquele dia? Você está entendendo? Onde estava eu naquele dia? Aquele que estava lá, que eu não tenho a menor lembrança, que eu só sei que estou me voltando. Aquele que estava lá, era eu? Não lembro. Portanto, a nossa identidade é constituída, em grande parte, pelas coisas que lembramos. Muito bem? Bom, aí depois o capítulo 2 é narrado pelo Hakim, o filho mais velho. O capítulo 2 pelo Dorner, o fotógrafo alemão. O capítulo 3 pelo Dorner. O
4 pelo Dorner, de novo. O 5 pelo Dorner e pelo Hakim, tá certo? E depois aparece também um pedacinho do pai do marido da Emília. Depois eu vou falar sobre isso. Aí o capítulo 6 volta a narradora protagonista, a narradora personagem. No capítulo 7 é Indie Conceição, a amiga da Emília, que vai contar a história. E no capítulo 8 é de novo a narradora personagem, a narradora protagonista. Então você tem 3 capítulos que é ela que narra. Essa menina está voltando 20 anos depois na casa dos pais adotivos. Tudo bem? Beleza? Ela é a narradora principal, ela que liga todas as histórias. Tanto que ela que tem mais capítulos narrados por ela principalmente. Tá tudo bem? Beleza. Genealogia familiar. Eu vi que muitos fizeram isso. Coisa mais lindinha do mundo. Eu vi gente com caderno assim, cara, tá anotando o nome das famílias, dos personagens, cara. Maravilhoso. Sabe que isso aqui vai ter um resultado. Esse negócio vai chamar aprovação, cara. Pode ter certeza. A gente é do tipo de gente que acredita no sucesso construído por trabalho, por suor, e não por vias tortas. Entendeu? Bom, vamos lá. A genealogia familiar. O Fadel e a Samira, que são o casal originário da família, que está lá no Líbano, tá? Esses dois virão para o Brasil, virão para Manaus, e mandarão os filhos também, que viajarão para cá. Não, estou falando errado, desculpa. O Fadel e a Samira ficam no Líbano e mandam os filhos para o Brasil. Os filhos viajam para cá. Emília, Emir e Emílio. Sabe aqueles pais que gostam de fazer isso? Não sou muito favorável, mas tudo bem. Então, Fadel e Samira, o casal primordial, mandam para o Brasil os filhos. Emílio. A Emília vai casar com um cara. Esse cara não tem nome no livro. É o marido da Emília. A Emília e o marido vão ter 4 filhos de sangue e 2 adotivos. Os filhos de sangue, o Hakim, o mais velho, 2 irmãos que não têm nome, que são chamados o tempo todo de 2 irmãos, em nenhum momento eles são separados, sempre se fala a eles, se refere a eles, 2 irmãos, porque eles são iguais na atitude preconceituosa, violenta, cruel com a sua irmã. A irmã mais nova, que é a Samaradélia, que vai engravidar na adolescência. Ela vai ter um filho, uma filha com 15 ou 16 anos de idade, certo? E daí, essa filha se chamará Soraya Ângela, que é uma menina que nasce surda e muda. E os 2 irmãos adotivos, são 2 filhos adotivos que são irmãos entre si, tá? São 2 irmãos entre si e que são adotados pelo casal Emília e seu marido. Tá claro? Tudo bem? Diga um aham para mim. Tá, pra frente. Personagens. Além desses personagens, Anastácia Socorro, que é a empregada, não confunda com a Indie. Anastácia Socorro é a empregada e, entre aspas, amiga da família. Certo? Esse entre aspas é importante, porque é aquele negócio da tradição brasileira, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, né? A democracia racial, você está entendendo? Ah, não, porque a Casa Grande e a Senzala viviam, né, em perfeita harmonia. Ah, tá, mas um era latifundiário e o outro era escravo. Que massa, né, velho? É aquela coisa assim, ah, não, essa empregada aqui é como se fosse da família. Eu recomendo um filme para vocês assistirem, com a Regina Casé. E é um filme muito bom, apesar da Regina Casé. Chama-se Que Horas Ela Volta. Esse negócio de tratar o empregado como se fosse da família. É só até a hora que o negócio começa a virar um pouquinho, já não é mais da família. Muito bem. Aí o Dorda, que é um fotógrafo alemão e amigo de Emir, que é o irmão da Emília. A Indie Conceição, que é a melhor amiga da Emília. E Sara Benemon, que faz parte de uma família de portugueses, né? Ela, o marido, que frequentam a casa da Emília. Bem, são outros personagens. Depois eu vou mencionar ainda outros na sequência da minha explanação. Posso ir? Tá, vamos. Agora eu vou narrar capítulo por capítulo. Eu acho que era isso que vocês estavam precisando. Organizar a história na cabeça. Tudo bem? Tá, então vamos nessa.
Capítulo 1, a narradora, personagem, está mandando uma carta para o irmão que está em Barcelona, tá? O irmão, inclusive, né, vai responder em alguns momentos, vai aparecer a voz dele. Mas olha lá, ela fala assim, ó, começa: tu ainda engatinhavas. Quem é o interlocutor? O irmão. Quem ainda engateavas? O irmão. Por isso que ela lembra, porque ela era mais velha, e ele não lembra, porque ele era mais novo, tá? Daquela cena lá da morte da Soraya Ângela, tá? Muito bem, vamos lá. Esse primeiro capítulo já traz o atropelamento da filha da Samaradega, tá? A Emília tinha ido ao mercado. Ela estava mandando a carta. Você lembra, irmão? Ó, vou te falar de novo como é que foi aquela cena. Você era criança. Você tinha ido no mercado com a Emília, tá certo? E vocês estavam voltando do mercado. E de repente eu brincava com a Soraya Ângela, né? Aquela menininha surda, muda. E a gente catava frutas. Era um quintal grande da casa, tinha árvores. E de repente ela sempre estava no quintal, a gente brincava e tal. E não sei o que aconteceu. Deu um perdido, a gente não estava prestando atenção nela, e de repente eu ouvi um baque surdo na rua. Um carro atropelou e esfacelou a Soraya Ângela. Ela estava brincando com uma boneca de pano, vai aparecer essa boneca várias vezes, e a narradora diz que saiu correndo quando viu o baque e foi chamar o Raquim, o tio mais velho. Estava na rede, demorou um pouco para acordar, e ele vai lá ver, e daí já é tarde, a menina está esfacelada na rua, e daí chega a Emília na sequência, com o irmãozinho lá da narradora. A narradora vai ver, e nada mais se pode fazer, certo? E daí, né, ela também narra a sua chegada nessa casa, né, 20 anos depois. Ó, tô lembrando disso porque eu tô voltando aqui, ó. E eu cheguei nessa casa aqui, não entrei. Eu cheguei à noite aqui, fiquei deitado na grama, na relva, tipo uma gruta assim e tal. Acordei com orvalho no meu rosto, e eu olhei para cima, eu vi duas pessoas, uma mulher e uma criança. Eu perguntei: quem é você? E ela disse que ela era filha da Anastácia Socorro, a empregada lá de 20 anos atrás. Tudo bem? E daí, né, ela fala que estava com um alforje, né, alforje Jacó dela, né? A boneca também estava ali perto dela e tudo mais. Um gravador e cartas, que era o que ela tinha, assim, uma mochilinha tiracolo. Como é que chama? Quando é esse negócio assim, aqui que você leva cruzado assim, como é que chama esse negócio aqui? Mocó? Tipo um mocó, né? É chamado alforje mesmo. Né? Tá escrito ali, ó, alforje. Tá? Muito bem. Obrigado. Tá. E daí, cara, eu queria que vocês acompanhassem essa cena desse capítulo, cara. Porque é muito foda, né? É muito foda. Ó, foi nesse instante que a coisa aconteceu com uma precisão incrível. Então ela está acordando de manhã, lá naquela casa, está voltando depois de 20 anos, no orvalho, olhou para cima: quem é você? Sua filha da Anastácia? Ela começa a levantar, e daí o que acontece? Mal posso afirmar se houve um intervalo de um átimo entre as pancadas do relógio da Copa, não é da Copa do Mundo, é Copa, né? E o trinado que falou: ó, o que aconteceu, brother? Ela ouve um barulho ao mesmo tempo, que é a pancada do relógio e o trinado do telefone, tá certo? Os dois surgiram ao mesmo tempo e pareciam pertencer à mesma fonte sonora. A coincidência de sons durou alguns segundos. No momento em que o telefone emudeceu, a criança arremessou a cabeça da boneca de encontro às hastes do relógio, provocando uma sequência de acordes graves e desordenados, como os sons de um piano desafinado. As duas hastes ainda se chocavam quando eu ouvi a última pancada do sino da igreja. Guarda essa cena, velho. Ela levantou, conversou com a mulher, pegou o alforje, subiu o gravador. De repente, o que acontece? Os sons ao mesmo tempo. Do que? O som do relógio, dando a hora certa, lá que fazia tom, tom, tom. Tocou o telefone, e ainda a menina nesse momento jogou a boneca no relógio, fez aquele barulho estranho, e ao mesmo tempo tocou o som da igreja. Não é por acaso, esses 4 sons coincidem. Depois a gente vai falar por quê. Tudo bem? Está acabando o tempo, né? Não, acabou já. Vou continuar. Isso, eu fiz inclusive assim de propósito. Não, já.
Tá suspensa. Tenho 3 minutos, não tenho? Tem. Então beleza. Vou continuar. Aí, fechou o capítulo 1. Beleza. Capítulo 2. Passado de Emílio. Esse capítulo vai se falar. É o Hakim que faltou escrever ali, ó. É o Hakim que conta esse capítulo. É o Hakim. Vamos sondar um pouco do passado da Emílio. Ela, cara, antes de vir para o Brasil, ela estava num convento. Ela tinha uma vocação religiosa. Olha a intertextualidade da literatura comparada com qual conto que fala sobre vocação? Um homem célebre. Olha que sua vocação. E daí o que acontece? Ela vai para o convento e os irmãos não querem que ela se torne freira. O Emir, um dos irmãos, vai lá no convento, invade o convento e fala assim, ó, põe um como é que é aquele negócio que tem bala e atira? Revólver. Ele põe um revólver na cabeça, cara, e fala assim, ó, se você não sair daí, se você não voltar para casa, eu dou um tiro na cabeça. E meio que a força, ela é impelida a deixar a sua vocação e vai com o irmão para casa, para vir aqui, para o Brasil. Então, e daí, o que ela só que ela pede assim, ó, tô acabando, é só esse slide aí. Oi. Dele. É doido. Porque eu acho. Não, mas a pergunta é ótima. Porque, obrigado, por exemplo. Apesar da camiseta. Ei, vem cá, escute, porque talvez ele fale assim, se você não sair do convento, eu te mato. O que ela poderia dizer? Me mata. Porque é isso que eu quero na minha vida. E às vezes, se você tem uma vocação, vale a pena viver e morrer por essa vocação. Por isso que ele faz o quê? Aquilo que ele tem certeza que ela vai ceder. Que é apontar para a própria cabeça. Ou você vem comigo, ou eu me mato. Temos suicídio. E ela, para não ser responsável pela morte do irmão, nega a sua vocação. Mas ela nunca mais vai dizer, e a cena, agora acabei mesmo. E qual que é? Ela fala assim, então tá, eu vou, não faça nada, não dê um tiro. Mas deixa eu ficar só mais essa manhã aqui. As últimas coisas ainda, as últimas sensações, ela vai ficar a manhã inteira rezando. E ela fazia o que no convento? Ela era responsável por tocar o sino. Deixa eu ficar até o final da manhã e eu tocar as 12 badaladas do horário do almoço, por favor. Eu vou falar, tá tudo bem. E ela nunca mais vai esquecer disso. Ela vai levar isso o resto da vida, que vocês vão ver, tá? Na sua memória, tá? Beleza. Acho que nós podemos parar por aqui. Você quer falar alguma coisa com eles? Que horas são aí do teu? 4 horas e 5 minutos. 4:04, tá. Oi? Você quer falar com eles alguma coisinha? Fala. Gente, vamos lá então, tem um intervalo. Pode ser um intervalo agora, Joãozinho? Então tá. Então intervalo agora até às 16h30, tá? Cantina de vocês ali, para vocês comprarem salgados, coisinha. Tem que tirar uma ficha, organizem-se ali.